então aqui a continuidade, da nossa palestra, a forma de doutrina, parte 2. Vamos fazer uma retrospectiva e acrescentar mais alguns capítulos, versículos aqui, que nos foi dado a respeito disso. Está baseado lá no livro de Romanos 6, 17 e 18. Diz aqui a palavra: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, nós passamos a ser servos da justiça de Deus, servos da justiça de Deus, servos de Cristo, uma vez que o pecado não mais opera em nossa mente. Porque pecar representa o quê? O não cumprimento dos 613 mandamentos da lei. Então, pecado era quando a lei, com seus mandamentos, vinha sobre uma pessoa e a pessoa descumpria aquilo. Então, ele ficava em pecado. Então, em pecado, Deus não tinha comunhão com aquela pessoa, porque o rosto de Deus está virado contra todos aqueles que pecam contra Deus. Quer dizer, que desrespeitam o Evangelho, desrespeitam os 613 mandamentos. E nós devemos ter essa consciência, abençoados. Por quê? Nós estamos num sistema religioso e precisamos de assentar com as pessoas e explicar esses assuntos. Lógico que você tem a minha gravação ali, a minha pregação, que você passa, e as pessoas ouvem, e eu creio que entendem. Mas vai haver momentos que você que vai estar de embate com aquelas pessoas, por alguma situação. Então, vocês vão ter que explicar isso. Não, existe pecado? Bom, deixa eu dizer para você, se a pessoa falar, existe, então, espera aí, vamos lá. A palavra diz que o pecado originou-se da onde? É a melhor maneira de você pegar a pessoa, aí ela fica engasgada. Ela não sabe da onde. Olha para você ver. Você está falando uma coisa que você nem sabe da onde originou isso. Primeiro, da Bíblia. Não, eu sei que é na Bíblia. Pois é. Aí você traz ela na Bíblia. Pois é. Mas, para quem foi entregue o pecado? Quais são as pessoas que eram consideradas pecadoras? Somos nós. Não foi assim. Porque as pessoas, elas receberam essa qualidade de pecadores, mas não foi explicado detalhadamente pela Bíblia como isso aconteceu, quando isso surgiu. Não sabem. Que, infelizmente, o crente não sabe nada com respeito à Bíblia, né? Eles têm culpa? Não. A culpa são daqueles que se intitularam pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, ministros, eles que instruíram o povo, padres, a Igreja Católica que veio com essa doutrina do pecado, mais forte do que tudo. Então, nós temos que mostrar a eles que da onde originou o pecado? Originou-se da lei de Moisés. É a lei de Moisés, pois é. E essa lei de Moisés, ela está em vigor ou ela acabou? Você tem que perguntar à pessoa. Bom, se eu estou debaixo da lei, vou melhorar aqui para você responder. Você está debaixo da lei ou debaixo da graça? Estou debaixo da graça, todo mundo fala imediatamente. Imediatamente, não, estou na graça. Bom, veja bem, se você está na graça, como é que você pode falar que você tem pecado? É o que Paulo trata aqui com os nossos irmãos de Roma, que estava dentre os gentios, judeus. E Paulo estava esclarecendo para eles algo que eles eram bem conscientes, porque eles eram da lei.
Então aí você vai tecendo a conversa, porque, abençoado, o que trava o povo de Deus é o pecado e o diabo. E mais é o pecado do que o diabo. Porque eles têm que, quando ele peca, aí o diabo vem. Se você não pecar, o diabo não vem. Então, quem que é a base para a destruição deles é o pecado. E nós temos que tirar eles dessa consciência. Fala assim, peraí, meu amigão, não é desse jeito. A lei tem 613 mandamentos. Porque para eles tem quanto? 10 mandamentos. Olha, dentre esses 613 mandamentos, existem os 10 mandamentos que foi passado para vocês, que estão incluídos nos 613. Agora, para quem foi escrito esses mandamentos, esses 613? Não foi dado por Moisés, não foi Moisés que foi lá no Monte Sinai e recebeu do Senhor essas tábuas, né, escrita, os 613 mandamentos, o livro Pentateuco, 5 livros do Senhor não foi dado, a Moisés foi. E Moisés era o quê? Judeu. Então, nós temos que tecer isso na mente das pessoas. Caso você não tenha essa habilidade, passa a pregação. Que nas nossas pregações nós explicamos isso aí detalhadamente. Não é verdade? As pessoas, elas, ao ouvirem, começam... É bom que elas não têm nem como discutir, né? Elas podem brigar na hora, mas daqui a pouco eu respondo as perguntas que ela tem na própria pregação que elas estão ouvindo. Fala de novo, é assim. Mas fala de novo, porque eu não entendi como que é. Então, nós temos que entender essa graça, abençoados. Porque senão as pessoas não vão ser libertas. E você tem que ser um mestre. Porque os nossos irmãos gentios, infelizmente, não conhecem nada da Bíblia. Você, por pouco que você conhece, você é mestre dele. Por quê? O pecado não tem domínio mais sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então, se você não tem pecado, você não tem destruição na sua vida. Então, isso nós temos que explicar para eles. Eles dizem, não, mas espera aí, eu aprendi isso desde pequeno. É desde pequeno que eu estou arrolado nisso aí, meu pai e minha mãe. Eu tomo ceia, eu vou para a noite da expiação, eu vou no jejum. Quer dizer, anos que eu estou nisso. Pois é, mas eu estou te explicando como é que originou o pecado. E ensina ele como acabou o pecado. Como acabou o pecado? Você sabe? Aonde que é que acabou o pecado? Aonde fala que é o fim da lei? Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Você tem que explicar isso. Nós temos que explicar isso. Abrir para... Espera aí. Então, nós precisamos urgentemente de fazer as pessoas entenderem isso aqui. Se elas não entenderem, elas vão continuar no sistema. E é sempre o que eu falo com os abençoados. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi assim conosco. A água ficou batendo, batendo repetidamente, até uma hora, pum, eureka, e entendi o negócio. Assim nós temos que fazer com os nossos irmãos. Por isso que eu não paro de pregar. Agora nós temos nossa rádio lá com esses horários todos abertos aí, estamos lá pregando, tem um WhatsApp, tem o blog, e nós estamos pregando. A gente crê que uma hora essas mentes vão se abrir. Vão se abrirem, porque não tem como. Não tem como. Eu me considero que era o pior deles, e a minha mente foi aberta, por que a deles não vão ser? Então, aqui,
Paulo exalta os judeus, que eram os pecadores da época, porque não existe pecador a não ser judeu. Gentio não tem pecado, porque ele não tem lei, abençoado. Isso não pode ter dúvida nenhuma na sua mente. Gentio que somos nós. Eu tive pregando essa semana para um abençoado, explicando para ela, e falando sobre judeu e gentio. Eu vi que ela ficava meio assim, em dúvida. Eu falei, só sabe o que é gentio? Não. Eu falei, só tem quantos anos de igreja? Ah, pastor, tem muitos anos. Eu falei, mas você não sabe o que é gentio? Não, não sei não, ninguém nunca me falou isso não. O senhor está falando isso aí, para mim é novo. Se a pessoa, abençoado, não souber que ele é um gentio, se ele não souber que é gentio, ele não conhece nada de Deus, nada de Cristo, nada de nada. Porque tem que haver essa separação para você e eu recebermos a glória de Deus. Senão não vamos conseguir nunca. Porque tem que haver separação entre judeu e gentio. Porque a Bíblia discorre dessa forma. Antes da cruz, judeus. Depois da cruz, gentios. Você é um gentio que tem a glória de Deus. Porque recebeu o quê? A graça de Deus. E não em vão. Mas bem recalcada e sacudida na sua vida. Então nós vamos ver aqui que Paulo exalta os judeus que tinham o pecado, os 613 mandamentos, com a pregação deles, eles tomaram uma posição. Tomaram uma posição. Passaram a ser o quê? Obedientes à forma de doutrina a qual fomos entregues. E os judeus, quando Paulo começou a pregar isso, já tinha mais ou menos, já tinha 2000 anos, que eles estavam entranhados nisso aí, no judaísmo, nos 613 mandamentos, errando, tomando castigo. Foi uma vida milenar, vivendo a lei. E Paulo também, como judeu que ele era, de família judia, ele era da turma dos fariseus, que era a maior tribo que havia de dedicação à lei, eram os fariseus. Ele diz, eu era fariseu de fariseu. Então, super religioso, dedicado, ele diz, irrepreensível, vivendo a lei na íntegra, recebeu a graça de Deus. Isso aí, meu irmão, para um judeu converter, você vê um gentio, para converter um gentio que está judaizado, a dificuldade que é. Agora imagina um judeu nato. Caramba, não é fácil não. Então tem que ser uma pessoa muito habilidosa, com muita autoridade e poder e amor. Porque a pessoa recebe e não é de cara que ela se dobra diante daquilo. Isso demora dias, meses e até anos para a pessoa dedicar naquilo. Ela aceitar que não é pecadora mais, nós temos que água mole em pedra dura, batendo, até que a pessoa, a mente se abra, e ele abrindo a mente, ele fica liberto de tudo que estava destruindo a vida dele. Porque tudo na vida das pessoas vieram da origem de pecado. Como nós falamos, um criminoso hoje, ele é criminoso porque ele se sente o quê? Pecador. Está sempre a religião. Ele é ladrão de banco porque ele acha que ele é pecador. Se ele fosse educado desde pequeno que ele é um abençoado e que não tem pecado nele, olha, nós íamos lucrar muito, a sociedade ia lucrar muito. Não vou dizer para você que não ia ter bandido, mas esses bravos que tinha aí, meu irmão, ia amenizar bem. E muitos que são filhos de Deus, que estão lá em cadeias,
não estavam lá. Muitos deles não estariam lá. Por quê? Porque eles se sentiam abençoados e não pecadores. Santos e não pecadores. O procedimento seria outro. Então a religião é a causa de toda a destruição do mundo. É a religião que trouxe o pecado em vigor uma vez que acabou, extinguiu. Eu não notei nessa palestra aí, Tiago, mas você notou semana passada, lá em Romanos 5:13, olha o que é tremendo isso aqui, só para você aguçar mais a sua mente e poder se sentir cada dia mais livre, que já estão, mas também fazer as outras pessoas sentirem livres do pecado, porque o pecado é a destruição do homem, é o pecado. Achou aí? Eu ia até te falar no princípio, eu acabei esquecendo. Então, abençoados, para abandonar as obras da lei, para um judeu é muito difícil. Muito difícil, porque ele tem histórias e tempos, tradições tremendas na vida dele, e Deus o abençoou na lei. E ele fala, não, Deus guardou a nossa nação, Deus me prosperou, Deus fez isso, Deus é filho, mas encerrou. Como nós falamos, o fim da lei é Cristo. Ele não tem mais vigor, essa lei e esse pecado. E é onde nós vamos ver aqui, né, em Romanos 5:13, e você marque isso aí bem, para você ter. Né? Não acho melhor pegar aqui não, Tiago, acho que é melhor aqui. Achou? Tá bom. Assim é. Romanos 5:13, porque, olha aqui, ó. Porque até o regime da lei, quer dizer regime, quer dizer o quê? Até o vigor da lei, isso é sério, e você tem que entender isso e explicar isso para as pessoas. Até o regime da lei, havia o quê? Pecado no mundo. Até o regime da lei, quer dizer, até o vigor da lei, havia pecado no mundo. A lei está em vigor? Não. Por quê? Porque Jesus, ao morrer, o fim da lei é Cristo. Acabou, não tem vigor mais, ela não tem mais operação. Então, os nossos irmãos têm que entender isso, porque eles estão sendo enganados. Estão sendo enganados com o pecado, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há o quê? Lei. Existe lei hoje? Então, se não existe lei, então o pecado não pode ser levado em conta. É simples. E nós precisamos de chegar a isso aí, porque o pecado que tem destruído o povo de Deus ainda, ele não tem vigor, mas as pessoas ainda têm a consciência e agem como pecadores. E isso tem levado o povo de Deus cada vez mais distante de Deus. E o sofrimento no meio do povo de Deus é intenso, abençoado. Por causa do quê? Pecado. Você vê essas igrejas neopentecostal. Olha, chega lá milhares de pessoas. Todas elas com problema seríssimo, porque ninguém vai lá se não tem um problema sério. Ninguém vai lá. Se o cara está bem, ele vai lá para quê? Ele não está precisando. Então, os que estão lá são o quê? Os crentes do sistema religioso. Batista, metodista, assembleia, quadrangular, metodista, católico, espíritas, estão lá porque eles estão no desespero total. Grande sofrimento abate na mente dos filhos de Deus hoje, abençoado. E nós precisamos de ter essa misericórdia, de fazer chegar essa palavra até eles. Então, esse zap que eu mando para você, você tem que enviar para todos. Escolhe um ali, 2, 3 ali, envia para ele, ele tem que ouvir, porque você pode pegar ele no momento crucial da vida dele. Ele diz, não, igual eu de vez em quando ouço, né?
algumas irmãs que mandam, as irmãs são mais dedicadas, né? Os irmãos também, alguns mandam, mas as mulheres são mais dedicadas. Elas enviam para mim: olha, pastor, muito obrigado, eu estava precisando dessa palavra na minha vida. Eu imagino o quadro de tristeza e sofrimento que ela se encontrava. Era grande. E nós chegamos como salvadores, para poder tirá-los daquele momento tão difícil. Então, Paulo, quando vê ali os nossos irmãos em grande atropelo, que eram judeus, e ele pregava com tanta eficácia que o judeu começou a entender Paulo. Olha, o mais difícil estava acontecendo. Ele diz lá volta lá para mim, Romanos 6,17. Já está nele aqui. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Então o pecado, o que ele faz? Escraviza a pessoa, não dá liberdade. E Paulo diz: tudo nos é o quê? Lícito. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós temos que ser livres. E para ser livre, nós temos que tirar da nossa mente a consciência de pecado. E levar as pessoas a terem esse entendimento. Então, outrora escravas do pecado, contudo viesses a obedecer de coração, quer dizer, de mente, a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, abençoados, nós temos que ser pacientes e mostrar que eles não são pecadores mais. Seu pai, sua mãe, sua tia, seu irmão, seu amigo, seu colega, seu primo, nós temos que mostrar que o pecado foi tirado na cruz do Calvário. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Nós temos que ter esse entendimento. E nós vimos que Paulo ganhou muitos judeus. Ganhou muitos judeus nessa graça. Lá em Atos 21, 17 ao 21, ele diz o seguinte, olha aqui, olha. Tendo nós chegados a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Jerusalém quer dizer, onde estava quem? Os judeus. Aqui não havia gentio. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram para ouvir as boas novas de Paulo. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então, veja bem, Paulo é o ministério dos gentios. Pedro, João e Tiago, não. Só Paulo que prega para os gentios. Então nós vemos um sistema religioso maculado, porque coloca ali quem? Os discípulos de Jesus de Nazaré, que a eles não foi autorizado pelo próprio Jesus de Nazaré pregar para os gentios. Eles tinham que pregar para quem? As ovelhas perdidas de Israel. Então traziam o quê? Pecado ainda. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares, então os judeus eram muitos, né? Há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Quer dizer, dedicados na lei e creram naquilo que Paulo pregou. E foram informados a teu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios, então havia muitos judeus misturados com os gentios, a apostatarem de Moisés. Então, para uma pessoa entender a graça, você tem que apostatá-la do sistema religioso, senão ela não vai entender, não. Então, Paulo já era perseguido por sacerdotes do judaísmo, porque ele estava ensinando as pessoas a apostatarem de Moisés. Então, veja bem, abençoado, o que nós estamos pregando é o que Paulo fez. E nós estamos fazendo eles apostatarem da onde? Do sistema religioso. Então, a nossa pregação tem que ser essa. Eles falam assim: por que você fica pregando contra as igrejas?
Por que Paulo estava pregando contra Moisés? Se não anular Moisés na mente dos judeus, jamais eles creriam na graça que Paulo trazia, que era de melhores e superiores promessas. Porque na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, Jesus levou os pecados. A lei não tem vigor mais. Encerrou, não tem vigor. Se não tem vigor, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem condenação, não tem maldição. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, a gente libera a nossa mente para prosperar, abençoado. Por isso que essa pregação ela tem que ser intensa. Ela não pode ser mais ou menos, ela tem que ser intensa. Você todos os dias, veja bem, todos os dias, o que é isso aí? Alguém está com o telefone ligado aí, está pregando. Não é aqui não. Entrou intruso aí. Então, veja bem, Paulo ensinava os judeus a apostatarem de Moisés, dizendo, olha, o pecado já foi destruído, vocês não têm mais que oferecer sacrifício para Deus, para os pecados. Vocês não têm que jejuar mais, vocês não têm que fazer voto, vocês não têm que ir mais no santuário de Moisés, oferecer animais. Não, acabou isso aí. Então, eles disseram, olha, esse Paulo está ensinando o povo a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Se o judeu, a ele, não tem mais o direito de andar nos 613 mandamentos, quanto nós, gentios. Então o que acontece? O Brasil recebeu uns enlatados americanos, porque esse evangelho que está no Brasil, ele veio dos Estados Unidos, dos missionários americanos que vieram trazendo isso para o Brasil. E assaltou o país e contaminou a mente de todos os filhos de Deus com esse evangelho da circuncisão, acusando o povo, dizendo que são pecadores, sendo que nem o judeu mais é pecador, quanto mais nós os gentios que não têm lei. Então, nós temos que apostatar o povo desse sistema aí, abençoado. Como? Como Paulo fez? Pregando, com autoridade e poder. Com autoridade e poder. Com dedicação, com ânimo, com vontade, com amor pelas pessoas. Porque depois que Paulo recebeu isso, meu irmão, acabou a vida dele, é outra vida. E agora ele pegou essa palavra, meu irmão, e começou a fazer correr isso para tudo quanto é lado. E eles temeram Paulo, perturbou toda Israel, porque trazendo um evangelho que era de Deus, com poder, transformando vidas, libertando o povo do Senhor e fazendo eles serem felizes. Né? Então, os judeus obedeceram essa forma de doutrina de Paulo, dezenas de milhares obedeceram. Não permaneceram, muitos deles, mas obedeceram, ouviram. Então, nós temos que fazer também da mesma forma. Porque a lei produzia e produz coisas tremendas na vida das pessoas. Vamos ver aí, Gálatas 9, Gálatas 4, né? Gálatas 4, de 9 ao 11, ele diz aí, olha, mas agora que conheceis a Deus, aí Paulo faz uma correção, ou antes sendo conhecidos por Deus, então antes de você conhecer Deus, Deus já te conhecia. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, as quais de novo quereis ainda escravizar-vos?
guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então a igreja de Gálatas havia os gentios, mas havia também os judeus. E Paulo dizendo, olha, vocês voltaram. Quem voltou para os rudimentos? Judeu. Porque só judeu conhecia rudimentos, gentio nunca conheceu, não. E eles são o quê? Pobres e fracos. As pessoas que estão no sistema, salvo por alguns 2, 3, 4, 5, 10, a maioria é pobre e fraco. Não são? Tem medo de uma vela preta ou vermelha, um frango ali, ó, você vê, pobres, fracos. Pobres e fracos. E quem produz isso? A lei, que é pregada aí sobre os gentios. Faz com que a pessoa seja pobre e fraca, conformista. Você já viu muitos... Que isso aí, José? Está apertado aí? Pobres e fracos. Faz as pessoas sentirem fracas. Faz as pessoas sentir desanimadas da vida. Fica assim, olha, dizendo assim, não, é lá no céu. Aqui na terra, irmãos, nós não temos nada na terra. Nosso negócio é no céu, porque ele está sentindo o quê? Fraco, indisposto para viver uma vida intensa com Deus na terra. Por quê? Porque está recebendo um evangelho fraco, um rudimento fraco e pobre. E que escraviza. O que escraviza? Não é o pecado? Nós vemos lá em Romanos 6, 17 e 18. Outrora escravos do pecado. Quem é escravo de pecado é pobre e fraco. Ele não tem bom ânimo, ele não tem disposição, ele não consegue levantar no outro dia bem. Nós, quando levantamos, o que nós falamos? Hoje é o melhor dia. Você não é pobre nem é fraco, você é rico e forte. Ao fraco, diga, ser forte. Você é forte, meu irmão. Papai. Lá em Romanos 5, 6, olha aqui para você ver o que produz aqueles que obedecem à lei. Ele é fraco e pobre. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, está falando para o judeu. Romanos aqui falando para judeus. Por quê? O que traz a fraqueza? A lei. Então ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Para o quê? Sejamos o quê? Forte. Para que sejais forte. Então, essa fraqueza, ela é eliminada quando a minha mente e a sua mente é limpa pela pregação do Evangelho. Limpou a mente, descontaminou a mente, aí o seu corpo... ele diz, lembrai-vos do Senhor vosso Deus, é Ele que te deu força para adquirires o quê? Riquezas. Então você tem a força de Deus hoje. Porque você tem o Evangelho do Senhor, então você agora é uma nova, o quê? Criação. Você não é pecador. O pecado tem que ser limpado, ou limpo completamente da nossa mente, meu irmão. Porque quando vem fraqueza e pensamento de pobreza, isso é originário da onde? Pecado. É o pecado que está te assistindo. Você, não, estou ferrado na vida mesmo, para mim não tem jeito mais. A culpa é do pecado. E precisa de ser descontaminada a sua mente para que a força de Deus entre dentro de nós e sejamos bem-sucedidos em tudo quanto nós fizermos. Porque quem está fora do pecado tem a bênção. E a bênção de Deus enriquece. Assim é? Romanos 3:20. Olha aqui. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O que é justificado? Inocentado. É o que Paulo está dizendo. Visto que ninguém será inocentado diante dele por obras da lei.
em razão de que pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Olha aí, ó. E os nossos irmãos estão numa furada. Porque eles estão ouvindo os pregadores da lei, que são chamados ministérios de condenação e mortes, por Paulo. Lá em Coríntios, eles são chamados de ministério de condenação e morte. Então, aqui, ó, em razão que pela lei. Então, quando você senta ou assenta em um culto, em uma igreja denominacional, numa igreja católica, ou presbiteriana, ou universal, ou seja, qualquer denominação, uma vez que você assenta ali para ouvir, o que está acontecendo? Vem um pleno conhecimento do pecado. Deixa fora. Então, o pecado, ele faz o quê? Ele destrói, abençoado. Porque o salário do pecado é o quê? O fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. As pessoas ficam desanimadas. Então, quando assaltar em você um desânimo, você já sabe de onde está vindo. Consciência de pecado. Opa, rejeito. Sou santo. Sou mais que vencedor, perfeito, completo, abençoado com todas as bênçãos. Você rejeita na confissão. Na confissão você rejeita aquilo. Porque você é um abençoado com todas as bênçãos. Então, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós temos lei? Não, então nós não temos o quê? Conhecimento do pecado. E aonde não há pecado, há o quê? Bênção de Deus, a graça. E os nossos irmãos precisam de entender isso. Romanos 7, 21. Olha para você ver o que a lei produz. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei. Quem está falando é Paulo? Paulo era doutor na lei. Olha aí. Então, ao querer fazer o bem, encontra a lei. De que o mal reside em mim. Então, todas as vezes que as pessoas estão debaixo da lei, elas sentem que elas são o quê? Más. São más, são pessoas ruins. Não costuma as pessoas dizer, eu sou assim mesmo, sou essa porcaria mesmo, pecador, não presto. A consciência de pecado. Consciência de pecado. E quando você fala, o que acontece? Você dá vida. Se você fala que você não presta, pronto. Se você fala que não presta, então, você não presta. Por quê? A boca fala, o que está cheio é a sua mente. Se você tem a consciência de pecado, você sente a pior pessoa da terra. E de vez em quando isso quer assaltar a gente, não quer? Não quer? Tem momentos na vida que você fala, tá tudo mal. O que provoca o mal? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim. E a palavra diz que somos abençoados com todas as bênçãos. Então, em nós não há mais o mal. Na sua mente você colocou o mal para fora. Aí você vai enxergar tudo com olhos o quê? Iluminados. Você quer ver como as pessoas, os nossos irmãos gentios que estão na lei, como eles veem a coisa? É diabo. É assombração. É o inimigo, irmão. É o inimigo. Não é assim? Olho gordo. O que mais? Tem uma palhaçada. Fizeram uma macumba para mim, irmão. Estou sabendo que fizeram uma macumba para mim, tá? Foi lá na esquina. Foi? Então vamos lá desfazer essa macumba lá. Vamos lá, cuidado, irmão. O diabo está nervoso com nós. O diabo está nervoso com nós, irmão. Olha, irmão, não é melhor chamar mais a fulana de tal, não? Ela é poderosa nisso. Ao mal. Ou vontade de matar aquela pessoa. Encontra a lei de que o mal reside em mim. Ou vontade de estrangular aquela pessoa. Encontro a lei de que o mal reside em mim. A lei é carne.
E as obras da carne são essas: prostituição, adultério, ira, lascívia, prostituição, inveja, glutonarias, bebedices, feitiçaria. Esse é o mal que, quando as pessoas ainda estão sendo assistidas pela lei, provocam. Mas uma vez que você anda no Espírito, aí manifesta o quê? O fruto do Espírito, que é o quê? Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, a lei tem que ser tirada da mente, meu irmão. Quem tem a lei produz isso: fraqueza, pobreza, sentimento de culpa, o mal, e mais umas dezenas e dezenas de coisas que vêm na mente da pessoa. Sente derrotado, frustrado, eu não consigo. Isso vem pela lei, que o mal reside em mim. Limpa a tua mente da lei, o bem reside em ti. Acabou. Agora é só crescer. Assim é? Mas quando reside a graça, você vê Deus em tudo. Até no mal você vê Deus. O sistema vê o diabo em tudo, não é isso? É o diabo, meu irmão. O inimigo. Está amarrado, está amarrado, está amarrado. O povo está assim esquisito, não é? Eles vão andando assim, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. A mente deles está perturbada. Porque a lei provocou o mal na mente deles, aí sai pela boca. Sai. Por isso que a mente tem que ser o quê? Limpa, transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a mente está renovada, você enxerga Deus em tudo quanto é lugar, abençoado. Os olhos do nosso entendimento foram o quê? Iluminados. Você vê Deus no seu marido, você vê Deus na sua esposa, você vê Deus nos seus filhos, você vê Deus em tudo. Como é que você vai maltratar alguém se você está vendo Deus nela? Não tem jeito! Olha, a gente vê pessoas aí que o mal está tão aceso que ele quer matar o filho dele, cara. Ele não vê o bem, ele vê o mal. Ele quer matar a mulher dele, ele quer matar o marido dele. Você vê tanta gente está morrendo aí, é por causa disso. Porque sabe o que acontece? Eles não conseguem ver Deus na pessoa. Aí ele vê o mal na pessoa, então ele quer destruir. Porque aquele mal na pessoa que está perturbando ele, mas não é o mal na pessoa, é a mente dele que está má. Então, a palavra diz lá em 2 Coríntios 5,18, olha aí para você ver. Por isso, quando isso assalta a vida da gente, você tem que usar de sabedoria. Eu trago minha mente cativa à obediência de Cristo. Aí, de repente, alivia tudo. Eu queria matar aquela cara, agora eu quero abraçar ele, beijar ele. Ô abençoado, ô perfeito. Porque a ótica muda. 2 Coríntios 5,18, ele diz, ora, tudo provém de... O que é tudo? Tanto o bem e o mal, tudo provém de Deus agora para nós. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Então, nosso negócio é reconciliar pessoas. Não é sair pregando salvação não, viu? Você tem que sair aí pregando... reconciliação, porque você vê o filho desgarrado da graça. Vem cá, meu filho, vem cá, filho de Deus, vou te reconciliar com Deus. Você está debaixo da lei, não funciona. Você tem que estar debaixo da graça. Na graça está Deus, Jesus e os seus anjos. Na lei está a morte. Na lei está a morte. Então, quando uma pessoa mata alguém, pode perguntar a ele, você é pecador? Dos piores. Porque a lei veio e suscitou o mal na mente. Você vê que quando as pessoas praticam mal, vão presas, chega lá, elas choram. De arrependimento. Como é que eu fui deixar ser levado por isso? Caramba! E ele fica grande parte, momento da vida dele lá, desesperado. Pode ser depois até que era costume, né? Que não é bom. Mas ele fica desesperado. Então, porque a lei veio
e diz que ele é mau. A lei acusa, abençoado. Mas uma vez debaixo da graça, tudo provém de Deus. Minha esposa é de Deus, meus filhos são de Deus, meu marido é de Deus, meus negócios é de Deus, meu dinheiro é de Deus, meu trabalho é de Deus, tudo você vê Deus. Aí você é assistido pelo quem? Pela cobertura angelical. Porque aonde está Deus, estão miríades de anjos para nos servir, abençoado. Ah, papai.